Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 45 minutos e agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta para você, Daniel. E para você também, Kleber Lima. Manda. Já teve algum encontro secreto que precisou ser escondido, Daniel? Encontro secreto? É, secreto. Deve ser sigiloso. Sigiloso? Não tive, não. Minha vida é um livro aberto. Truco, Daniel. Não convenceu. Nunca confessou, amigo? Oi? Nunca claro, confessou? É um encontro secreto, é só você e o padre. Exato, ótimo. Pronto, aí. Kleber Lima, você já acabou de falar aqui que já teve sim. Já só na igreja. Olha, esse Kleber Lima. Encontro secreto de Kleber Lima é na igreja, no confessionário. Aí, confessionário. Vou fingir que eu acreditei, viu, Kleber Lima? Tá bom, gente, olha só. Mas teve burburinho aí de um possível encontro secreto, sabe com quem? Com o ex-presidente Lula e com empresários aí, produtores, megaprodutores do agro. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente agora, ele novamente, o repórter José Porto. Porto, conta para nós então, por enquanto ainda nós temos somente a informação de que talvez esse encontro nem tenha acontecido, mas se aconteceu, Porto, qual teria sido o conteúdo e quem são as personagens? Conta pra gente tudo. Pois é, Luciano, estamos de volta para falar sobre isso, né? Esse assunto continua reverberando em Mato Grosso, né? Tem lideranças aí ligadas ao agro, né? Revoltadas, com vídeos na internet, tudo por uma questão política e ideológica. Mas o encontro aconteceu sim. A confirmação do presidente do PT aqui em Mato Grosso, deputado Valdir Barranco, aqui da Assembleia Legislativa, que falou dessa reunião que teve com o ex-presidente Lula, né? Que está aí já em campanha presidenciável, com grandes lideranças do agronegócio em Mato Grosso. Teve a participação desses empresários e esse encontro com o ex-presidente Lula aconteceu no escritório do advogado dele, né, o advogado que livrou Lula da maioria dos processos da Lava Jato, o Cristiano Zanin. E o que acontece é que essas lideranças do agro pediram para a organização do encontro, ao próprio ex-presidente Lula, que mantivesse um sigilo sobre a participação deles nesse encontro. Agora, o que se analisa por hoje, né, é que esse segredinho, esse encontro secreto, na realidade, pode ter sido uma grande estratégia de marketing até do próprio PT em relação a isso. É claro que a classe tinha um grande interesse, sim, em conversar com o ex-presidente Lula, como Lula também para conversar com os produtores rurais. E não foram só os produtores, tinham outros políticos também e até alguns membros da imprensa, mas houve esse pedido de sigilo quanto a isso. O que Lula acabou comentando com esses empresários? Naturalmente, é claro que o setor foi para cobrar do ex-presidente Lula uma ideia, ou como seria no eventual governo dele, a questão do crédito agrícola. Porque se uma parte, né, do bolsonarismo raiz, do bolsonarismo forte aqui em Mato Grosso, é do pessoal do agronegócio, que é ligada aí ao presidente Bolsonaro, uma outra parte está preocupada, né, faz política na ponta do lápis, né? Ou seja, o que de fato interessa, o que o político, o que o presidente, o que o gestor pode trazer de fato para o agronegócio. E é isso que eles estão fazendo. Principalmente os representantes, aqueles empresários que estão das grandes trades, ou seja, que movimentam toda a cadeia e que estão no mercado internacional, que exportam as commodities e que financiam o agronegócio de A a Z, né? A gente tem os grandes grupos aqui em Mato Grosso e no Brasil quanto a isso. Agora, é claro que o questionamento para o presidente Lula foi em relação a isso, como também na questão da invasão de terras, né? Aí pelo movimento dos trabalhadores sem terra, né? O que o ex-presidente Lula acabou colocando, isso foi revelado por alguns membros da imprensa, jornalistas que também participaram, tiveram acesso a essas informações. Ele colocou que, na realidade, quer fazer esse debate, porque isso foi prejudicado em relação à polarização no país e que ele quer construir pontes para discutir essa questão toda no Brasil. O ex-presidente teria citado, inclusive, um fator de idade, que ele tem 76 anos e quer deixar esse legado. E também colocou, abrindo aspas, uma frase dele para empresários do agronegócio. Abre aspas, quando deixei o governo, o Brasil vinha num processo de subir, algo que começou antes de mim e eu fui em céu de brigadeiro. O avião estava decolando, agora o Brasil está acabando, o avião está caindo. Fecha aspas. Ou seja, esse encontro serviu
para esse início de conversa, mas foi confirmado sim, aconteceu. E é claro que a partir daí, é lógico que o próprio PT, nas suas estratégias e também o agronegócio, deve analisar quais são os próximos passos, né? Até porque nós sabemos que existe um outro lado das próprias federações partidárias, quem vai participar, né, com o PT, como é que fica tudo isso, porque é ano eleitoral, é ano, né, de campanha política e tudo pode acontecer quando, né, o que está em disputa é o maior cargo do país, que é a presidência da República. É evidente que esse encontro não agrada nem o pingo os bolsonaristas, os apoiadores do presidente Bolsonaro, que é muito forte aqui em Mato Grosso, tem uma base sólida no agronegócio, mas quem foi conversar com Lula está de olho das exportações, na convivência com o mercado chinês, e uma das preocupações dos produtores, inclusive, é essa postura do presidente Bolsonaro em relação à China, que tem dificultado algumas negociações, tem prejudicado, inclusive, alguns setores como o da carne se sente bastante prejudicado quanto a isso. E nesta reunião também estavam representantes da Frente, né, Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional, né, numa reunião intermediada por um advogado e também por políticos junto ao ex-presidente Lula. Ou seja, vamos imaginar agora, ou pelo menos esperar, né, Luciana, quando é que teremos uma reunião aí aberta, né? Ou seja, quando que as cartas serão colocadas na mesa, porque por enquanto estão discutindo aí na base do segredinho. Voltamos com vocês no estúdio. Bom dia, uma boa terça-feira. Tá certo, Porto, porque a reunião secreta já foi, agora tem que ser aberta mesmo, audiência pública, né, do setor. Obrigada pelas suas informações, viu, Porto? Bom trabalho para você. Olha, gente, eu vou aqui tentar desenhar da seguinte forma. É um tema polêmico, porque eu preciso lembrar de algo. Toda relação construída com base em interesses, eu vou entender que tem prazo de validade. E com isso eu vou dizer algo mais. Nenhum produtor surgiu porque idolatrava ou amava Lula. E o mesmo com o Bolsonaro. O agro já existe muito antes disso. Quando um governo entra, você vai se aproximar ainda mais ou você vai passar a ter um outro lado, uma outra postura. E nada é unânime. Da mesma forma como existe um setor do agro que tem paixão, que se agrada das ideologias do presidente da República, no mesmo sentido eu vou entender que tem uma outra parte do agro que tem gratidão ainda com o governo que passou, porque o agro teve um expressivo crescimento durante a gestão do PT. E sabemos também da relação muito próxima que se formou entre o presidente da República e o agro atual. Mas vou lembrar aqui que o agro tem o que lamentar. De certa forma tem, embora seja o setor bilionário que acaba alimentando todos os nossos cofres públicos, o agro tem algumas queixas em relação a esse governo. Vou lembrar aqui, Kleber e Daniel, teve um embargo muito importante da carne por parte da China. Lembra daquele episódio, né, do mal da vaca louca, que não tem o mal da vaca louca, o tempo que a China demorou para abrir novamente a relação com o país e por quê? Segundo o que os especialistas, o que o departamento aí do agro diz, tem relações com declarações do presidente em relação à pandemia. Houve aí ruídos numa relação entre Brasil e a China. E se o agro sente doer no bolso, começa a se preocupar com suas exportações, é claro que ele vai abrir conversas com outros dirigentes públicos. Estou certa ou não, Daniel? Faz sentido? Com certeza. O agronegócio é um setor fundamental para a economia brasileira. E é muito natural que as lideranças do agro e os políticos ligados à área, como o Porto citou, da Frente Parlamentar da Agricultura, da CNA, se reúnam com os presidenciáveis, né? Então, é bem esperado, inclusive, que os grandes líderes aí do agronegócio sentem para conversar com o Ciro Gomes, com o Sérgio Moro, né? Com o próprio Bolsonaro e com o presidente Lula, ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas, né? Então, eu acho que não existe sentido para ter sigilo algum sobre isso. Os representantes de Mato Grosso que estiveram nessa reunião, que existiu de verdade, mas teve mesmo, pediram sigilo, não diga que eu participei, porque isso vai causar um problema. Não vejo problema algum. O próprio Blairo Maggi já foi ministro da Agricultura do governo do PT e nesse período houve algum tipo de ameaça ao agronegócio?
né? Principalmente o agronegócio grande, gigante, que exporta, não houve. Inclusive, houve um impulso, na verdade, nesse período aí dos governos do PT. E a Luciana citou a questão dos incidentes diplomáticos que foram criados agora no governo do Bolsonaro, justamente com a China, que é o maior comprador dos nossos produtos agrícolas, né? Houve esses problemas aí, a própria ministra Tereza Cristina teve que contornar, outras pessoas tiveram que contornar essa relação diplomática que foi criada e causada por pessoas lá de dentro do Palácio do Planalto, pelos filhos do presidente e pelo próprio presidente também, né? Então, eu vejo com naturalidade essa negociação para trocar ideia realmente entre o agronegócio e os presidenciáveis, não tem problema algum. Para que sigilo disso, né? Porque o próprio agronegócio tem que se antecipar, ele tem que pensar num cenário futuro. Se o Lula for eleito para a presidência, eles têm que alinhar certas coisas. Então, é bom já começar a falar a partir de agora, assim como é natural que eles falem com outros presidenciáveis também. Kleber Lima, pode ficar à vontade, porque daqui a pouquinho eu vou chamar aqui declarações também de um outro agro que pensa diferente dos grandões que tiveram esse encontro com Lula, viu? E isso trouxe aí inflamações em toda a cadeia produtiva. Pode falar, por favor. Eu acho que é muito barulho por nada. Estou lembrando aqui do que disse no ano passado, em dezembro, o prefeito de Rondonópolis, quando esteve aqui em Cuiabá para lançar o Comitê Pro Lula. Ele desafiou o agronegócio por um debate. Falou, eu quero entender por que o agronegócio, se é verdade primeiro que o agronegócio como um todo não gosta do Lula, porque foi exatamente os governos do PT que consolidaram o agronegócio brasileiro para se tornar o gigante que é hoje. E especialmente o de Mato Grosso. Ele deu como exemplo a abertura do mercado asiático, especialmente o chinês, e deu como exemplo a chegada da Ferronorte, e outras políticas de crédito, de juros, que beneficiaram diretamente o agronegócio. Aliás, se o agro é pop, deve-se muito aos governos do PT. Com certeza, esse não é o pensamento do agronegócio. Isso é só de uma parte, né, dos produtores, por conveniência ideológica, né? Os grandes operadores do setor sabem que não é bem assim que a banda toca. E esse negócio de reunião secreta é meio mito também, né? Porque ela foi vazada no mesmo dia, na mesma hora. Só foram omitidos os nomes dos participantes da reunião, acho que mais para criar um charme. E de Mato Grosso todo mundo sabe quem foi, né? Quem participou. Mato Grosso teve 2 ministros da agricultura nos últimos 10 anos e isso trouxe benefícios gigantes para Mato Grosso. Esse debate, a hora que for feito, com pessoas com coragem, como o Zé do Pátio e outros que vão surgir, e tem um detalhe aí, né, Luciana? Na classe política, nem todo mundo vai poder ter o apoio do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro tem lado aqui na eleição de Mato Grosso. Por exemplo, na disputa por Senado ele tem lado, é o Wellington Fagundes. Então, os demais vão fazer o quê? Eles vão criar conexões e relações e interlocução com os outros candidatos, com Lula, com Moro, com Ciro, porque na lagoa do bolsonarismo já tem um nome lá, que não está conseguindo pescar, é bem verdade, lá, né? Lá porque eles prefeririam um Zé Medeiros, alguém mais genuíno. Mas aí é problema deles. Os adversários é que não vão entrar nessa confusão e vão buscar outras lagoas para poder pegar uns peixinhos sem ficar enroscando a linha. Tá certo, Kleber. Olha só, esse tem aí... Já pescou? Já pescou de barranco? Tem um monte de gente no barranco ali, você joga, enrosca a linha, meu Deus do céu. Eu não pesco nada, Kleber Lima. O que era uma diversão, vira um aborrecimento de enroscar a linha. Então, assim, muda de lagoa, ainda que você pega menos peixe, mas você não vai perder anzol nem ninhada. Tá bom, assim vou pensar nisso, viu? Vou exercitar. Bom, gente, esse tem aí grandes barões do agro tentando uma aproximação. Tem um outro lado também do agro que tem talvez aversão, eu vou dizer aqui em relação ao Lula e ao governo dele. Vamos ouvir então algumas declarações de sindicatos rurais daqui de Mato Grosso. Nós aqui de Ubiratã, que somos o 3º maior produtor de grão dentro do estado, com 400 mil hectares de soja, 280 de milho e uns 30 mil hectares de algodão para esse ano agora na safrinha, nós queremos dizer que politicamente nós não fomos consultados, não conversamos com ninguém,
Tem uns políticos corruptos do nosso estado aí falando que diz que fecharam, a agricultura fechou com o PT, é mentira, não nos representa, eles não são a minoria que estão dizendo isso, são os políticos. O agricultor que é sofrido, que planta de 300 a 1.500, 2.000 hectares dentro do nosso município, esse aí politicamente nunca vieram conversar conosco e isso então não nos representa. Estamos aqui diante do Sindicato dos Produtores Rurais de Ipiranga do Norte. Nós representamos aqui em Ipiranga em torno de 250 mil hectares de soja, 200 mil hectares de milho em segunda safra, mais 50 mil hectares de algodão segunda safra, uma terceira safra em torno de 15 mil hectares de feijão, arroz e outras culturas irrigadas, além de muitos produtores aqui que mexem com confinamento. Nós, os produtores do nosso município, quem nos representa, quem está autorizado a falar por nós é a AproSoja, a AMPA, a Acrimato e a Famato. E falar por nós nos assuntos que nós aprovamos, que nós pautamos na Assembleia e que nós os autorizamos a se pronunciar. Nenhum político, nenhum mega produtor, ninguém está autorizado a negociar ou falar pelos produtores rurais de Ipiranga do Norte. E nós estamos à disposição de todo e qualquer candidato a qualquer cargo que queira vir discutir os assuntos de interesse da agricultura conosco. A respeito daquela reunião secreta que houve com o ex-presidiário Lula, aonde meia dúzia de megaprodutores aqui do estado de Mato Grosso se reuniram com ele, dizendo que são representantes do agro do Mato Grosso. Não são representantes do agro do Mato Grosso. Eles representam unicamente eles. Eles representam uma minoria de megaprodutores, os tubarões de verdade do agronegócio, tá? E não representam ninguém mais a não ser os interesses próprios deles. Pessoal que se auto-beneficiaram na era PT, pegando dinheiro de BNDES e companhia aí, ó, e hoje se auto-intitularam como defensores do agro de Mato Grosso e não são. Os únicos interesses que eles defendem é o interesse do umbigo deles, simplesmente. Eu, como presidente do Sindicato Rural aqui de Canarana, hoje represento 320 mil hectares de lavoura de soja, mais de 150 mil hectares de milho, mais em torno de 20 mil hectares de algodão, 60 mil hectares de gergelim e fora outras culturas. Nós sim representamos os produtores. Aqui nós somos mais de 400 reprodutores. Esses produtores representam o agro do estado de Mato Grosso. Nós somos 80% dos produtores do estado, de pequeno e médios produtores. Essa meia dúzia de grandões que vão lá dizer que são os defensores do agro do Mato Grosso, não são ninguém. Eles não nos representam. Eles não representam produtor nenhum do estado de Mato Grosso. Bom, ficou muito clara então essa divisão, né, os sindicatos aí tentando falar o seguinte: olha, nós não somos favoráveis a esse encontro dos grandões do agro com o PT, com o ex-presidente Lula, Mato Grosso, os produtores de grãos em especial que a gente acabou mostrando aí, tiveram uma posição muito firme, Daniel. E aquilo que eu sempre digo, nada é unânime, não dá para esperar de fato uma unanimidade. Mas vamos aqui colocar um seguinte ponto, né? Até ontem, eu digo, é sempre nuvem passageira, né, os apoios políticos, porque o agro é um setor econômico, o interesse do agro é financeiro, é crescer ainda mais e conseguir ter as suas demandas atendidas, e existem demandas do momento. Aí eu te pergunto, essa movimentação dos gigantes do agro de Mato Grosso tem o poder para acabar convencendo outros produtores, mesmo que muitos já tenham uma opinião formada? Luciano, eu acho que o que ficou evidente aí não é tanto uma divisão ideológica entre a esquerda, Lula e Bolsonaro, é uma divisão no próprio agronegócio do Mato Grosso, entre, como diz, os barões, os grandões, né, os gigantes e o pequeno e médio produtor, né? Então, acho que as demandas e as necessidades e os problemas que a maioria dos produtores, dos médios, dos pequenos enfrentam é diferente do que os grandes, ou como eles dizem, né, os barões do agronegócio. Então, a gente tem dito aqui, até acho que de forma equivocada, colocando o agronegócio todo no mesmo caldeirão, e não é. Você vê que tem divisões internas muito importantes, né? Tanto na estruturação aí de como cada um produz, quanto na questão política. Então, acho que o agronegócio de Mato Grosso não é unificado, não, né? Ficou bem
latente aí, que tem divisões, tem problemas ali políticos entre entidades e também em relação aos que são maiores, que têm mais privilégios, inclusive de questão de impostos e tudo mais. Para mim, então, depois desses vídeos, o que ficou mais evidente não foi questão ideológica, que também tem, mas essas divisões aí internas dentro do próprio agro, aqui em Mato Grosso. Posso ler as mensagens, Kleber? Você tem algo a acrescentar? Pode, não pode. Eu só tenho a dizer assim, se você for coletar esse tipo de vídeo aí, inclusive o pastor Vitório Galha que sai por aí, né? Direto visitando e colocando o presidente para falar. Existe uma preferência de um setor do agronegócio, clara pelo Bolsonaro, mas ela não o que eu quero falar é o seguinte, ela não tem, assim como não tinham os caminhoneiros naquele movimento todo, uma pauta corporativa para apresentar. Qual que é? Assim, teve o último que falou de uma questão do setor que revela o que o Daniel colocou. Olha, os benefícios, que eles não nega que teve benefício no governo do PT, mas ele reclama que o benefício não chegou para ele, ficou com os grandes produtores, né? E aí é um problema de representação mesmo entre eles, né? Que eles precisam ver se as entidades de fato estão representando os pequenos, médios e grandes produtores, enfim. Mas a bandeira, assim, eles não conseguem fazer uma crítica. Olha, o governo do PT foi ruim para o setor por isso, por aquilo. E como não conseguem fazer um elogio do governo do Bolsonaro é bom para o setor por isso, por aquilo. É uma questão puramente ideológica, a minha única divergência no que fala o Daniel a esse respeito. E acho que seria muito interessante a gente ver o debate de contrários, né? Inclusive exibir aqui os debates de contra. Bota um contra e um a favor. Bota o Zé do Pato, não tem um produtor com coragem, bota o Zé do Pato, ele já desafiou. O Zé do Pato está aí à disposição, pega os deputados do PT para fazer esse debate e com eles estabelecer o contraponto, porque a gente vai ver que do ponto de vista técnico, da política pública para o setor, não há nenhuma crítica, nenhuma oposição relevante. O problema é meramente ideológico. O Lula contra o Bolsonaro, o cachaceiro contra o farofeiro, o ex-presidiário, como eles falam, né? Que é uma narrativa que foi construída, criou-se a bolha e eles não conseguem sair de dentro dela. Tá certo, olha, eu vou rapidinho para as mensagens, porque o tempo está avançando. Em bom dia, por que não dão voz para os pró-Lula? É o professor Ditinho Santana, do bairro São Francisco. Bom dia, o agro rachou, é o Márcio lá do Cochupó. O agro não quer nem saber de ex-presidiário. O progresso é consequência e não mérito dos governos, e sim obrigação. Roubar não é justificável. Apoiar o ladrão é falta de caráter. Manda esse ladrão e cachaceiro de Lula sair na rua, ele será vaiado. Essa pesquisa é falsa, Antônio, do CPA4. Qual pesquisa, gente? A gente não falou de pesquisa agora. Dos resultados das pesquisas, pronto, né? São os resultados. Bom dia, Luciana. Tem que embargar a carne mesmo para a China. Só querem exportar e os mato-grossenses que vão para a fila do ossinho. É uma realidade de mercado. Mato Grosso, o Brasil está exportando carne cada vez mais e aí é dolarizado e é claro que o produtor vai preferir o quê? Deixar a carne aqui no mercado interno e receber menos por isso? Como ele visa justamente o lucro, é aquilo que eu disse, é uma relação por interesse, nem sempre ideológica. E o agro vai para onde o faturamento será maior. Mas eu também... Os consequentes, né? Os consequentes, que é os que pensam no mercado. Os que ficam na bolha ideológica fazem esse tipo de vídeo. Você não vai ver um Eraí, um Blairo Maggi, os grandes representantes dos setores fazer esse tipo de vídeo, porque eles sabem das consequências que isso traz para o setor, não só para ele, né? Exato. Bom, gente, olha, são 7h09, ou para um rápido intervalo, mas ficamos com imagens do trânsito daqui de Cuiabá. Parece que a garoa deu uma trégua, hein? Fomos diretamente para a Avenida Senador Rubens de Mendonça, pegando um trecho aí, um pedacinho do viaduto da Avenida Miguel Sutil. Voltamos daqui a pouquinho.